Olá, olá, está começando mais um programa 100 Ponto, uma realização da CUT do Rio Grande do Sul e do Sindibancários Porto Alegre e região. A gravação ocorre no Estúdio Hall, aqui na Ladeira, no centro da capital gaúcha. Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou jornalista e hoje vamos debater a reforma do IP Saúde com grandes convidados. Aqui na mesa com a gente, Alex Sarrat, ele que é vice-presidente do CEPERS, professor da rede pública municipal e estadual em Taquara. Tudo certo, Alex? Tudo certo, satisfação poder participar do programa e discutir esse tema tão importante. Também com a gente, Annelise Mangnelli, tá certo o sobrenome? Certinho. Formada em Economia pela PUC e é técnica do Diese. Tudo bem, Annelise? Tudo bem, Guilherme. Obrigada pelo convite. Uma satisfação também estar aqui contribuindo com esse debate. Reforçar também para quem nos assiste, nos seguir nas redes, né? O programa 100 Ponto é um podcast que pode ser visto tanto na página do Facebook da CUT, né, do Rio Grande do Sul, como também no canal do YouTube do Sindibancários. A gente também tem um perfil no Instagram, sigam a gente, é o 100 Ponto, onde os cortes de programas como esse estarão por lá. Então vamos começar falando sobre essa reforma do IP, que o governador Eduardo Leite, então, fez algumas alterações, né? A partir das críticas dos sindicatos, como por exemplo o CEPERS, teve uma reforma, tem a questão da trava global, né? Não pode passar de 12% a contribuição ali para a pessoa e seus dependentes. E começando por ti, Alex, essas mudanças deram uma amenizada, o CEPERS agora está menos crítico ao projeto ou continua com veto total? Não, de forma alguma, né? Nós temos uma crítica que é de fundo, que é da origem, da natureza do propósito do governador Eduardo Leite. O Eduardo Leite, no primeiro mandato, aplicou 3 grandes reformas na estrutura do Estado: a reforma da Previdência, a mudança do plano de carreira do magistério e também do Estatuto do Servidor, além das políticas de privatização e além, né, da política de austeridade e arroxo, que ele aplicou com maestria aqui no Rio Grande do Sul. Os servidores públicos são prova disso e a população que ficou desassistida por políticas públicas também. Essa nova investida do Eduardo Leite tem a mesma natureza, é de fundo privatista, né, e na lógica de exclusão e de privilégio. Exclusão daqueles que têm menos recursos, privilégio para aqueles que fazem parte dos mais altos salários e que costumam ter uma ascendência política maior nas horas de decisão da política do Estado. Então, tanto o CEPERS quanto a Frente dos Servidores Públicos, de imediato, rechaçou o projeto, continua rechaçando, e nós temos, né, feito o debate público no sentido de que é preciso corrigir o problema estrutural do IP naquilo que lhe dá estrutura, que é a questão, né, da contribuição dos servidores, não pelo percentual, mas pela falta de reajuste salarial, já que há 8 anos os servidores públicos amargam uma política de arroxo salarial, mais de 60% de inflação, apenas 6% de reposição. Quem vê os índices inflacionários, não só da inflação geral, mas o índice segmentado para a área médica, hospitalar, clínica e laboratorial, sabe que é muito maior e isso, com certeza, é um dos fatores, não o único, que tem levado o IP a essa condição do qual o governador, mais uma vez, quer resolver pela punição daqueles que menos têm, daqueles que menos recebem e daqueles que mais precisam do sistema do IP. Elise, para a gente entender o que está acontecendo no IP, né, no IP Saúde, vamos aqui falar um pouco de números, né? No ano passado, o déficit do IP Saúde chegou a 440 milhões de reais. Além disso, a dívida com fornecedores referente a contas que excedem o prazo contratual de 60 dias totaliza 250 milhões. O IP Saúde atende cerca de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul e tem déficit mensal de 36 milhões. Como chegamos a esse ponto? Então, Guilherme, primeira coisa é que esses números nem sempre vêm com a transparência que precisaria, né, para a gente poder dissecar, entender e até contribuir com sugestões, né, enfim. Há muitos servidores também que se debruçam, né? O próprio CEPERS tem representação dentro do Conselho do IP, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar informações. Então, primeira coisa é o seguinte: esses 36 milhões que o governo fala de déficit, em geral, está baseado numa necessidade de financiamento que o governo colocou.
Tá? O que isso significa? Bom, uma necessidade de financiamento é como eles imaginam que vai ser o IP. O que necessariamente está dentro desse valor, a gente não sabe, a gente não tem essa informação no nível de detalhamento que deveria, né? Então, a gente sabe que tem uma pressão, né, da classe médica para reajustar honorários, que tem uma pressão para, enfim, uma série de melhorias, né, em termos de procedimentos médicos que deveriam acontecer. E dentro dessa necessidade de financiamento, que, no geral, né, o governo fala que é os 746 milhões, também é um número que eles usam bastante e trazem para a imprensa, seria isso. Bom, dentro disso, Guilherme, o que levou a ter um déficit, tá, de fato, é isso que o professor Alex acabou de dizer, a política de arroxo salarial. Esse é o principal ponto. Tanto que na primeira apresentação que o governo fez, com essas mudanças do IP, ele mesmo colocou, né, quando apresentou lá para os deputados da base aliada, dizendo, olha, se dos 57%, né, que a gente deve para os servidores, a gente desse pelo menos 32% de reposição salarial, o problema do IP já não existiria, tá? Então, assim, até agora a gente vem também com uma disputa sobre esses números, né? E aí eu queria comentar o seguinte: o governo, num determinado momento, ele vai dizer, né, que está insustentável, que precisa desses 746 milhões. Mas, por outro lado, quando a gente olha o balanço do IP, até o ano de 2021, não tinha registro de déficit. Tá? Então, assim, porque o débito do IP ele pode ser entendido de várias maneiras. Por exemplo, eu tenho casa própria, né, financiada em 30 anos. Bom, eu devo. Todo o meu financiamento eu devo, né? Dentro do IP, tu também tem esse tipo de dívida, digamos. Assim como tu tem contratos com determinados prestadores de serviço, tu tem parcelas a vencer, que são débitos que tu tem. Então, uma hora o governo vai dizer, a gente deve tanto referente a parcelas que estão vencidas há 30 dias. A gente deve tanto. E isso é uma briga de números, né? Então, assim, quando a gente olha para o balanço, que é oficial, não, vamos ver como é que fechou as contas do IP necessariamente. Então, a gente vê que até 2021 não tinha registro de déficit, né? Em 2022, sim, aí apareceu, né, esse déficit no balanço, e é um déficit que é o seguinte, Guilherme. No ano passado, em 2022, as centrais sindicais, né, os CEPERs, os servidores, tentaram reunir forças para pedir uma parte da inflação nos seus salários, que era como referência a inflação de 2021, que era 10,06%. Tá? Então, se fez uma campanha. Se o governo tivesse dado, ao invés dos 6% que deu de revisão geral, só os 10%, não teria registrado déficit no balanço do IP esse ano. Né? Então, assim, isso também serve para demonstrar como esse projeto é um projeto que foi protocolado em regime de urgência, né? Ele precisaria ser muito mais debatido. Porque é isso, é entender os números, conhecer a realidade, né, de fato que está por trás disso. E as necessidades, claro, são diversas. É fato que a inflação médica ela tem crescido mais do que o índice geral de inflação, né? Tu tem o envelhecimento da população, tem várias questões. Agora, não dá para mudar a regra do jogo no meio do jogo e sem debater com quem está participando desse processo, né? Pois é, o Eduardo Leite disse que teve muito debate agora, né? Que recebeu as entidades, a primeira proposta então foi rechaçada, inclusive ele não ia ter aprovação na Assembleia, né? Teve muito lobby ali, inclusive dos médicos, e agora ele apresentou no mês de maio, uma nova reforma que ele alega ter tido muito diálogo. Ele conversou com o CEPERS, Alex? De maneira alguma, né? As conversas que o governador tem mantido, além de muito escassas, geralmente são protocolares, é quase que um informe. Passa lá uma impressão de diálogo, mas, na realidade, nós temos dificuldade de negociação, porque uma mesa é de diálogo, mas ela é substancialmente de negociação, de proposição e de resolução. Todos esses passos seguintes ao diálogo, né, infelizmente, têm faltado ao governo. Tanto que, se você acompanhar as últimas ações do governo nesse terreno, né, nós não temos conseguido fazer com que a pauta avance para além daquilo que o governo originalmente propõe. Então, é uma característica, né, do governo justamente essa falta de transparência, do qual a Annelise fez referência, e também a falta de um diálogo verdadeiro e aberto.
com os diretamente interessados e atingidos, mas também com o conjunto da sociedade gaúcha, porque o IP tem um peso extraordinário na vida econômica, social e na saúde pública do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, pois não? Tu és usuário do IP? Sou usuário do IP. E como é que tu tens acompanhado essa crise no IP, né, do ponto de vista assim de quem é usuário, né, também para quem está nos assistindo entender, né, como é que a crise do IP se materializa no dia a dia de quem precisa do serviço? Ela se materializa justamente porque fica difícil gerir um instituto que tem uma demanda crescente, né, foi aqui colocado alguns dos elementos, né, a inflação médica, a busca por, né, honorários e vencimentos que, né, médicos e hospitais acreditam serem mais adequados, mais justos, né, o problema mesmo do envelhecimento. Nós temos também uma situação do IP que cresceu, né, na medida que muitos municípios, por exemplo, aderiram ao IP porque era, né, viável e era interessante, e a contrapartida ficou a dever justamente porque você está falando, né, de uma política já dá para se falar de longo prazo. 8 anos praticamente sem reajuste, né, isso pesa mensalmente. Né? Às vezes a gente olha o número lá, o número parece frio, mas a vida real tem mostrado que essas dificuldades se acumulam. Então a gente vai encontrar, por exemplo, dificuldades no atendimento, né, muitas situações de descredenciamento, denúncias, infelizmente, recorrentes de cobranças extras feitas por fora, né, mas ainda assim o sistema é um sistema viável, é um sistema que é possível recuperar a sua estrutura e o seu funcionamento de maneira a contemplar corretamente tanto quem presta serviço quanto quem é beneficiado, né, a partir justamente dessa reestruturação a partir dos salários. Não é a partir apenas da contribuição, mas dos próprios salários que teriam, né, os seus vencimentos adequados. Você faz com isso, né, uma justa política salarial para o funcionalismo, você consegue com isso qualificar e atrair quadros qualificados para o serviço público, porque os baixos salários também deixam, né, de tornar interessante o exercício de profissões ou funções públicas, e você também, né, tem um impacto no IP, que é o impacto duplo, interno e o impacto externo. É bom lembrar que os nossos colegas servidores de mais baixos salários, com essa proposta apresentada pelo governo, né, vão ter que escolher entre pagar as contas, entre se alimentar, morar e vestir, ou pagar, né, um plano de saúde. Né? E isso está inviável, né, para uma categoria, agora eu vou falar especificamente do CPERS, onde os funcionários de escola começam o seu salário com um básico de R$ 657. Nós temos mais de 10 mil colegas funcionários de escola que precisam receber o completivo do salário mínimo regional para poder, né, poder receber um mínimo que nem chega a ser decente, digno, mas é o que estabelece hoje a lei, e os professores e aposentados também passando por muitas dificuldades. Os professores, com a política essa conhecida do Eduardo Leite, de fazer com que os próprios, né, trabalhadores paguem do seu reajuste, do seu próprio salário. E os aposentados, que têm desde o desconto previdenciário, que pode chegar a 14% dos seus vencimentos, a política de uso da parcela do próprio salário para compor os reajustes, então vira e mexe, eles ficam com reajuste zero, e além do que os nossos aposentados mais antigos conseguiram ainda pegar o tempo em que eram promovidos, então eles têm uma base salarial um pouco maior e ficam nas faixas mais altas da tabela do imposto de renda, então têm sido triplamente penalizados pelas políticas de governo, né, além da própria condição de vida, uma idade mais avançada, maiores gastos com cuidados à saúde e ao bem-estar. Então, a gente precisa, né, retomando isso, né, recolocar esse debate, porque esses segmentos, né, inevitavelmente vão desaguar no SUS. E nós defendemos o SUS, reconhecemos o papel extraordinário que o SUS e os profissionais da saúde realizaram durante a pandemia, e
mesmo depois, né, apoiamos as lutas que envolvendo a saúde. Temos agora a questão do piso da enfermagem, que junto com o Fundeb está aí sob risco de entrar por arcabouço fiscal, toda essa polêmica nacional. Mas falando especificamente do SUS, nós sabemos que é um sistema sobrecarregado. Nós sabemos aonde que aponta o problema do SUS, que é nos municípios. Por isso que o CEPERS, à frente dos servidores, além de pressionar o governo, fazer a denúncia política através da imprensa e pressionar os deputados, está encaminhando moções para as câmaras de vereadores, né, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, para que sejam, então, aprovadas nessas câmaras de vereadores moções de repúdio ao PL 259, porque nós precisamos derrotar esse projeto e estabelecer uma política salarial séria que corrija o problema do IP e outros problemas estruturais do funcionalismo público. Certo. Falando um pouco de números, né? E aí quando a gente fala de números, governos, né, a gente vê que a economia não é neutra, né? Acho que daí muito vem a origem do Diese e como também que o Diese faz estudos para balizar, né, as lutas dos trabalhadores. E eu gostaria de entender, eu acho que também quem está nos assistindo, melhor esse cálculo que o governo faz, né? Porque um exemplo, né, quanto aos baixos salários a partir dessa reforma do IP Saúde. Um servidor que ganha R$ 1.570, remuneração mínima, com um dependente com 59 anos ou mais, que hoje paga R$ 48,68, 3,1% da remuneração, passará a pagar R$ 188,44, ou seja, 12%. E aí vai ter um aumento de 287% na contribuição. Já nos altos salários, um servidor com até 38 anos, que ganha R$ 30 mil e que hoje paga R$ 930 de contribuição, passará a pagar R$ 380,25, com 25 centavos, 1,26% da remuneração. Uma redução de 144% na contribuição. Redução de 59%, R$ 594,75 na contribuição, né? Nesse sentido, Annelise, como é que tu vê também esse cálculo, né, e essa diferença, né, entre quem ganha mais vai ter uma redução, quem ganha menos vai ter uma contribuição maior? Essa matemática é uma matemática política? É uma matemática injusta, né? Essa que o governo apresentou, porque é isso, né, Guilherme? O que está acontecendo são duas rupturas, né, com essa proposta. A primeira é a paridade, que norteia todo o sistema do IP Saúde, que é o servidor contribui e o empregador com a mesma parte, né, no caso o governo. Então, ele quebra essa paridade no momento em que a proposta consiste no quê? Ele vai pagar os 3,1%, né, em cima do que da contribuição do servidor, só que o servidor pode pagar até 12%. E ele também não faz a contraprestação de contribuição para os dependentes que ele vai passar a cobrar se esse projeto for aprovado. Então, essa paridade é muito complicada porque é isso, ela não está... ela que determina como o sistema funciona, tá? A segunda coisa é esse espírito de solidariedade que está dentro do IP Saúde, né? Então, o sistema sempre foi solidário na medida em que previu contribuição em cima de uma alíquota do salário. Quem ganha mais, paga mais. No próprio exemplo que tu falou, tu viu, né? O que acontece? Hoje, se todo mundo hoje paga 3,1%, o que ele está dizendo? Não, agora, pessoal, vocês vão pagar 12% se vocês ganham pouco, e nós que ganhamos muito vamos ganhar vamos pagar 1%, 1,2%, aí vai depender de uma tabela, que é uma tabela que ele definiu como limite de contribuição, né? Então, claro que o governo definiu essa tabela de limite porque ele está entendendo o seguinte, todo mundo vai sair do IP, né? Então, assim, como as pessoas mais jovens vão olhar para o mercado e o mercado está todo estruturado em cima de planos, né, que são vendidos com faixas etárias, quem é mais jovem tem um plano mais atrativo no mercado, digamos. Porque não tem esse espírito de solidariedade, tu entende? Então, a lógica do sistema e esse projeto do Eduardo Leite mesmo, tornou injusto
e vai, de alguma maneira, pressionar para que, né, mais jovens façam essa busca no mercado privado, e quem é cada vez, né, que ganha menos e tem mais idade fica à mercê desse sistema. Agora, tem uma pergunta que acabou direcionando para o Alex, Guilherme, eu queria comentar, que é sobre essa questão na ponta, né? Como é que as pessoas estão com esse atendimento do IP. Tem um fundamento que nós, enquanto sociedade, devemos ter presente, que é o seguinte: e se aplica integralmente ao IP. O que precisa ser revisto não é só essa forma de financiamento de curto prazo, entende? Essa mudança de alíquota que o governo está propondo para o IP, ela vai ser transitória, porque se continuar a política de arroxo salarial, de não reconhecer a importância do servidor, de não entender que esse sistema dá amparo, de não reconhecer, inclusive, o que o governo faz, que é contabilizar todo o orçamento do IP no mínimo constitucional de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que nós estamos falando da sociedade gaúcha, né? Então, enquanto ele não entender que isso é parte importante na hora de fazer a proposta de um projeto, fica essa briga do, é mais barato aqui, é mais barato ali, entende? E, assim, do ponto de vista de remunerar o sistema, essa complexidade de assistência à saúde, de plano suplementar, que é o público, o privado, né, em comparação com o público, no Brasil, assim, se a gente for ver, isso até é meio promíscuo, entende? Porque no momento em que tu tá, e o governador deu uma demonstração muito grande dessa promiscuidade, como ela é prejudicial, que é quando ele apresentou o projeto, o que não tinha na proposta inicial, apresentou o projeto dizendo que ele e o vice não vão aderir ao IP, né? No momento que ele faz isso, o que ele está dizendo? Eu vou para o sistema privado, então eu apoio outra turma, que não é esse sistema solidário de permanência que a gente quer melhorar, fazer isso junto, né? E quando a gente transfere isso para um olhar assim, para toda a sociedade, como nós estamos organizados, a questão do amparo à saúde, do bem-estar, ela é muito mais crítica que a previdência, por exemplo, tá? E por quê? Porque tu tem variáveis muito mais difíceis até de mensurar em termos atuariais, em termos financeiros, matemáticos, tu entende? Porque assim, como é que tu prevê a Covid-19? Quem previu isso? Né? E isso está tudo dentro da saúde, né? Então, assim, é até legal um assunto, né? Um dia chamar um atuário, alguém que possa dar uma noção real. Porque o governo trata como se fosse assim, não, tem um problema atuarial, então o sistema não está bom e a solução é cobrar mais. Não é, né? Sempre existe uma resposta, né? Como tem um ditado, né? Sempre existe uma resposta rápida, simples e errada, né? Então, assim, o problema da remuneração também do IP passa pela como é remunerado esses prestadores, como esse serviço chega lá na ponta, né? Então, precisaria de um outro modelo para remunerar hospitais, clínicas, médicos, né? Hoje eles recebem pela quantidade de procedimentos e materiais que usam, né? E isso acaba dando margem também para uma série de coisas. Desperdício, né? Falta um controle nesse sentido. Então, assim, o problema do IP também é resultado de um monte de coisa. Certamente, quem está nos ouvindo vai lembrar de alguma matéria que leu no jornal, né? Em algum momento que foi detectado, né? Que uma pessoa usou a carteirinha 100 vezes num dia, né? E, bom, isso é resultado do quê, né, Guilherme? Isso é resultado, assim... Bom, primeiro, que tu tem um quadro de gestão do Instituto muito defasado, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre hoje tem quase 700 mil beneficiários. E aí tu mesmo na abertura acabou de falar que o IP é isso, tá certo? É 1 milhão, né? Então, assim, 980 mil pessoas. Bom, a receita é 3 bi na Unimed, 3 bi no IP. Dá para comparar, tá? Isso que eu quero situar, assim, o ouvinte. Então, quantos funcionários tem dentro da Unimed Porto Alegre? 1.900, um pouco mais que isso. E o IP tem 180 servidores. Então, assim, o jeito que o governo tratou também o IP até agora, né? Construiu, no caso, abriu caminhos para que muita coisa acontecesse. Então, a mudança do IP não é só isso, uma questão de alíquota pontual, né?
E esse movimento médico também, por que assim requer, aí tu comentou, né, o governador disse que já debateu, tá chamando todo mundo, o professor Alex aqui explicou que não é bem assim, o projeto foi protocolado, não tem 15 dias, né, então a gente está falando de dias úteis, a gente tem que percorrer, os dirigentes sindicais estão percorrendo o estado inteiro para levar essas informações para as pessoas, né, então assim, e tu tá falando com quem? Tu tá falando assim, com uma classe que está entre as categorias de elite, que são os médicos. É uma disputa, tu entende? Tem uma disputa embutido nisso, né? Eles estão... E aí o governo fala que precisa de 746 milhões para o IP. Bom, é para beneficiar quem? Qual classe? Do que a gente está falando? Né? E não é um debate de 15 dias úteis, 20 dias úteis que a gente vai resolver isso, né? Então, assim, acho que esses são alguns pontos gerais, né? E talvez uma coisa que assim, a gente também tenha que pensar enquanto sociedade é o seguinte: o governo faz essa proposta e não tem como a gente olhar para ela e não pensar, não, eles querem privatizar, né? Eles querem empurrar todo mundo para o privado, assim como ele deu a demonstração dele mesmo, né? Que ele está saindo do IP e vai para o privado. Então, no momento que tu vê isso, tu pensa, mas será que privado não é melhor mesmo? Porque aí administra mais, contrata mais gente, vai ter... Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte, tem países que têm, né? O serviço de saúde praticamente é todo privatizado. Os Estados Unidos, por exemplo, né? E lá, os últimos dados que a gente tem, inclusive da Organização Mundial da Saúde, né, que faz acompanhamento sobre esses gastos em relação ao PIB... Nos Estados Unidos, o americano gasta 17% do seu PIB com saúde. Por quê? Porque tem vários estudos que identificam que lá tem desperdício, tem uma forma de remunerar que não é a mais justa também, quem ganha menos, né, tem menos acesso a esses planos que são caros, e o montante que a sociedade direciona para esse assunto é 17% do seu PIB. Aí vamos olhar para o Brasil. Bom, o Brasil hoje direciona mais ou menos 8,8% de saúde, tá? Do PIB para a saúde. Então, assim, 4% é do setor público e 5% para o privado, né? A gente está aumentando cada vez mais esse percentual. Bom, se nós, enquanto sociedade, escolher isso, a gente pode chegar a isso, a ter que, daqui um pouco, 17% também do nosso PIB ser direcionado para isso, enquanto que, se a gente fizer uma opção, né, de manter sistemas como o IP, que é um sistema solidário, que tem, né, toda uma outra lógica diferente do privado, a possibilidade de a gente gastar menos com isso e ter muito mais iniciativas de prevenção à saúde, não de tratamento, né? Porque é isso. O que dá mais dinheiro para o privado? Tratar do que prevenir, né? Então, são questões importantes assim, que precisam estar presentes também numa discussão como essa. Não é só uma alíquotazinha que a gente está discutindo. Está discutindo toda a permanência de um sistema em cima do que a sociedade quer, acredita, defende, né? É essa opção que tem que ser feita também. Com certeza. Uma coisa que se fala muito e o governo trabalha, né, é a questão dos dependentes, né? Olha, não tem como um sistema dar certo com tantos dependentes sem pagar nada. Então, também dialogando com quem, né, comprou essa ideia, Alex, como é que também o CEPERS vê isso da questão dos dependentes e eles também terem uma contribuição para o sistema? Olha, ontem nós estávamos na plenária no núcleo de Taquara, junto com a Frente dos Servidores Públicos, o sindicato estava presente, outras entidades também, junto com o CEPERS, e a professora Vera Lessês, que é uma das nossas representantes no Conselho Deliberativo do IP, o CEPERS tem 2 cadeiras no Conselho, ela e o professor Antônio Andreas, estavam trazendo um dado bem interessante, que a média de dependentes do IP, entre os funcionários públicos estaduais, não chega a uma pessoa. Então, os dependentes não são problema. Acho que a Annelise aqui foi perfeita ao trazer o debate sobre uma concepção de fundo, né? Porque é isso que tá em disputa, né? A mercantilização ou a vida, né? Abrir mais um flanco para o faturamento das grandes empresas do ramo, porque quem acompanha, por exemplo, o PROCON, né, Annelise? Uma das campeões de queixas no PROCON são as empresas que tratam, né, da área da saúde, né, os planos privados e assim por diante, né? Pessoas que descobrem ter uma doença grave e o plano de saúde nega, né, o tratamento.
coisa que a gente costumava ver muito nos casos dos Estados Unidos, já que tu falou dos Estados Unidos, virou padrão aqui, né? Então, é essa mercantilização, né, no sentido mais amplo do termo, né, a saúde como mercadoria, as pessoas como números, como dados, né, a perda dessa noção de uma sociabilidade que precisa ser afirmada em direitos. Nós fizemos a plenária de ontem, às vezes a gente faz na Câmara de Vereadores, às vezes faz na sede de algum outro sindicato. Ontem foi numa escola. E a gente conversava, quando falava do IP, e comentava o seguinte sobre direitos humanos, né? A saúde é um direito humano. Quando você pega e sai do discurso senso comum que está aí pelos grupos de WhatsApp da vida, né? Que direitos humanos é coisa para bandido, direitos humanos para humanos direitos, toda aquela conversa, né, da extrema-direita, né, você vai direto na fonte, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá a saúde, a educação, trabalho decente. Né, tá, nenhuma dessas anomalias aí que o pessoal anda distribuindo pelas redes. Né, está lá a saúde. Então, essas questões que se tornaram políticas públicas, que ainda tem muito a avançar, no Brasil e no mundo. Então, nós enfrentamos um debate com o senhor governador Eduardo Leite, que transparece o diálogo, que transparece, né, a democracia, mas que, na prática, não o executa. Né? Um Rio Grande do Sul que continua patinando, um Rio Grande do Sul que continua dependente de uma economia primária, né? Os bolsões de pobreza crescem, né, nas grandes metrópoles, né? O Estado não consegue sair de uma situação de atoleiro, né? Políticas sempre regressivas, sempre retrógradas e, mais uma vez, né, tratando do problema de maneira equivocada. Na minha adolescência, ele é muito Eduardo Galeano, digamos que a minha primeira inspiração socialista foi ele. E ele comentava nas vezes abertas da América Latina, né, de um embaixador de um país da América Central, que foi questionado sobre uma determinada ação do governo norte-americano. Né? E o embaixador, então, comentou, né, o seguinte, que seria muito interessante que da onde vem o mal, vem agora a cura. Né? Infelizmente, né, a caracterização, o perfil desse governo, né, é um perfil neoliberal, de ultraliberalismo, né, e do qual as questões, como a Annelise trouxe aqui, de importância e impacto social, né, pesam muito pouco ou nada comparado com os interesses econômicos, né, de grupos, né, que vão faturar de uma maneira ou de outra. Ele dá umas pinceladas às vezes, né, Alex? Que nem agora a questão do concurso, né? O camarada Ciro, o colega Ciro aqui do programa também estava lembrando que tem concurso agora, né? 1.500 vagas. 1.500 Exatamente. vagas. Né, mas pouco, né? 10 anos sem... Não, são 24 mil contratados só para professores, fora os funcionários. Só para ter uma ideia, não tem nenhuma concordância com a política do sujeito, né? Mas o Zema, em Minas Gerais, abriu um concurso com 19 mil vagas. 19 mil vagas. Né? Então, assim, né, a expressão realmente, né, do sucateamento do Estado, porque é isso, tem que parecer que o Estado é ineficiente, que o Estado, né, que os funcionários públicos não estão nem aí com o sofrimento das pessoas. Esse dado, a Annelise, agora passou, eu recordo que ela comentou isso em alguma das nossas reuniões, do quadro de funcionários do IP, que nós temos por Estado e o que a Unimed Porto Alegre tem. Então, o sujeito chega lá, reclama do atendimento, porque realmente, né, uma pessoa, a gente está fazendo um trabalho assim, completamente desproporcional. Isso acontece em outras áreas também. Mas sobre IP, acho que nós temos um acúmulo bom. Temos um acúmulo tanto do ponto de vista do estudo, do conhecimento, da concepção, quanto do ponto de vista da mobilização. Né? Porto Alegre certamente vai ver as ruas cheias, né, nos próximos dias. Temos uma audiência pública marcada para o dia 14 e estamos preparados para trazer um grande contingente, né, para o momento da votação e preparando isso desde, né, os locais, né, desde as nossas bases, desde os municípios, onde as bases eleitorais dos deputados também vão ser questionadas. Também vão ter que dar uma resposta. O governador tem uma maioria que não é a mesma da vez passada, mas também não vamos subestimar. Mas a gente também tem, né, os nossos métodos de luta. Eu acho que até o último momento nós temos que seguir fazendo a denúncia, né, e apontando caminhos corretos para solucionar esse problema.
O projeto está na Assembleia, tramita em regime de urgência, né? 30 dias. Na tua avaliação, Nelis, teria como fazer uma emenda que melhorasse o projeto ou ele tem que ser vetado integralmente? Olha, Guilherme, tem várias coisas aqui que eu acho que precisa ser vetado, porque é isso, eu trouxe elementos aqui que eu acho que justificam a necessidade de ter um debate maior, né? A transparência das informações também que o governo trouxe até aqui precisaria ser maior, o governo também precisa certamente ter tempo para organizar isso, levar até a sociedade. Então, assim, nesse momento, eu acho complicado, né, qualquer emenda. Mas tem algumas coisas que são evidentes, assim, de injustas, né? Como o caso esse que o governo tentou, na apresentação inicial, eles não colocaram nenhuma trava, né? Tu abriu aqui o programa falando dessa trava de 12%, né? Que seria o máximo que o servidor, então, vai contribuir. No início, eles não apresentaram, né? Eles largaram essa proposta. Aí, bom, tinha gente que... Nós fizemos cálculos com vários servidores ali da educação e outras categorias que de um mês para o outro, se o projeto fosse aprovado como o governo levou, teriam uma redução na sua remuneração líquida que ultrapassava 40%. Imagina tu de um mês para o outro ganhar 40% a menos, quer dizer... Aí, claro, a gente precisa resgatar o que o professor Alex falou, né? A gente está falando de uma categoria que está com, no mínimo, 57% de defasagem salarial, ou seja, foi retirado do seu salário 57%, né? Porque é isso, não repassar a inflação é diminuir salário, né? Às vezes as pessoas encaram como fosse qualquer coisa, não é qualquer coisa. Estou tirando teu dinheiro todo mês, né? E aí, são essas mesmas pessoas que passaram na pandemia, muitas vezes, arcando, né? Porque o seu posto de trabalho foi transferido para dentro de casa, muitas vezes. O caso dos professores, arcaram com o curso, não tiveram nenhum apoio, né? Pessoas que se endividaram. Então, se for olhar, por exemplo, vamos sair aqui do debate e vamos olhar dentro do Banrisul. Quem são os maiores clientes do Banrisul? O servidor público do Estado, né? Quem tem mais empréstimo consignado? O servidor público do Estado. São pessoas que estão extremamente endividadas. Então, elas já têm um comprometimento com o empréstimo de 30% da sua renda. Aí o governo chega de um mês para o outro e vai comprometer mais 12%. Bom, aí a gente fez um movimento para tentar ver, para tentar entender, porque é isso. O governo não falou de onde tirou esses 12, o que levou ele a fazer esse cálculo, a gente não sabe nada. Então, a gente foi tentar olhar se tinham estudos técnicos, né, já elaborados em cima disso. Nós encontramos, né, alguns estudos, um deles que é recente, até foi publicado em 2022 no Caderno de Saúde Pública, que foi um levantamento feito a partir da pesquisa de orçamentos familiares, né, onde se tentou identificar qual que era a proporção da renda per capita, ou seja, quanto que cada indivíduo gastava com o plano de saúde, né? E esse estudo apresenta um levantamento por faixa etária, né? Então, assim, as menores faixa etária, o índice que as pessoas gastam é 3,1% da sua renda. Então, é um percentual praticado hoje pelo IP, né? E aí, claro, conforme a faixa etária aumenta, esse percentual vai aumentar um pouquinho. Mas o máximo, ou seja, nessa pesquisa, para quem contribui, né, com plano de saúde que tenha 79 anos ou mais, o máximo que eles comprometem é 8,9% da sua renda, né? Então, assim, nem em estudos a gente conseguiu respaldo para essa trava de 12, né? Que é alta e que é isso, é de um contingente de trabalhadores que está muito endividado, de fato, né? Com uma precarização, um arroz salarial muito grande. Então, nesse aspecto, é complicado que seja, né, enfim... Emendas nesse sentido, eu não sei, eu acho que precisaria ter um maior debate, o governo explicar de onde que ele tirou, né, essas coisas, enfim, levar, trazer e que o movimento de trabalhadores possa, bom, ver, né, o que é melhor, o que é mais urgente, o que não é tão urgente, né, às vezes remunerar um determinado serviço pode ser avaliado pelos servidores que a urgência não é tão grande, né? O que é? Então, é isso, né? A gente, talvez, nesse momento, tenha que ter um maior espaço para discutir urgências, prioridades. Certo. Então, nosso programa está se encaminhando para o final, né? Gostaria, então, agora de ouvir uma saudação final de vocês, começando por ti, Alex.
uma conversa assim bem franca, falando para quem está nos assistindo sobre a importância da mobilização e dessa luta em defesa do IP Saúde. Que momento histórico é esse que vive o sistema e qual a importância do engajamento de quem está nos assistindo nessa questão? Bom, Guilherme, quem assiste o Sem Ponto, quero dizer que a mobilização social nunca foi tão necessária, né? Nós, a partir da discussão aqui mais específica do Rio Grande do Sul, vemos que, diante de um governo com as características que todos conhecem, neoliberal, privatista, pouco afeito ao diálogo, à negociação, de forte insensibilidade social e comprometimento com o grande capital, com o empresariado, enfim, é preciso erguer a resistência, porque nós estamos apenas no primeiro semestre de 4 longos anos contra Eduardo Leite. E, ao mesmo tempo, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de lembrar que a pauta nacional nos interessa muito, né? Então, a gente precisa estar construindo constantemente essa mobilização, porque conseguimos uma vitória não só histórica, né? Um amigo meu disse que foi uma vitória épica com a eleição do Lula, né? Com uma pauta que hoje tem sido truncada por setores que querem impedir a reconstrução nacional, né? Querem impedir a retomada da democracia, do desenvolvimento e dos direitos, e acredito que essa combinação vai nos fazer com que a resistência aqui, feita a partir da unidade dos trabalhadores e trabalhadoras, e a luta para avançar lá em cima, né, abra novos caminhos. Certamente o governo Leite, em algum momento, passará, e a nossa luta é fazer com que ele passe e seja esquecido com a reconquista dos direitos do povo e dos trabalhadores. Annelise. Bom, acho que valorizar o espaço, né, para essa pauta importante também, que as pessoas entendam que isso é um assunto que não é simples, né, e o problema de saúde não é só do IP, né, então acho que talvez o IP faça a gente refletir mais ainda, né, sobre essas questões. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, Guilherme, a urgência também em relação a esse projeto ela precisa ser contestada, porque tem muita coisa. O IP tem muitos valores também para receber do próprio governo do Estado, né? E o governo do Estado em nenhum momento apresenta, né, esse tipo de solução, ou encaminhamento, ou faz um plano de recuperação, ou demonstra, né, qualquer apreço no sentido de, bom, reconhece a dívida, mas e aí? O que vai fazer com isso, né? E isso aí também ajudou muito para o IP chegar no estado que está. Então, acho que um aceno positivo seria o governo dizer, nós vamos resolver isso dessa forma, de tal forma, ou aquela outra, né? E, então, assim, hoje nós sabemos que só em relação a precatórios e RPVs, que deveria ter a contribuição do Estado, né, e não teve, são mais de 326 milhões. Tem toda uma discussão da parte patronal, no caso do governo do Estado, né, em cima das pensionistas por muitos anos que o governo devia ter pago e não pagou, né, isso também soma mais de 329 milhões, e são débitos que não estão atualizados, no caso, sem juros, sem multa, estou falando de valor nominal anterior a 2018. Então, só desses 2 números que eu te dei, já tem aí os 746 milhões que o governo fala, né? Bom, não resolve, né? É uma questão estrutural que o IP tem, de longo prazo, precisa de outras formas, sim, a gente concorda, realmente. Vai resolver de uma maneira pontual, mas vai dar um fôlego, talvez, para fazer a discussão necessária, né? Que é a forma de remuneração, como é que o plano é gerido, quais são as outras alternativas. E também pensar o seguinte, que o governo do Estado, ele pode sim, na medida em que ele entende que o IP Saúde é uma política pública, não deixa de ser, né? Inclusive, ele contabiliza lá, embora o TCE diga que não deve contabilizar, né? Ele contabiliza como gasto com saúde. Então, pensar em outras formas de financiamento também, que não seja unicamente, né, da remuneração desses servidores que estão tão abandonados do ponto de vista de política salarial, né? E aí eu poderia pensar nesse tipo de alternativa, poderia pensar numa outra maneira de, bom, queremos resolver daqui para frente, vamos bolar uma outra forma de ingresso para os novos servidores, né? Vamos tentar resolver essas questões no longo prazo, né? Então, assim, o governo tem várias alternativas, né? E uma coisa que o nosso ouvinte, assim, isso vale para o IP Saúde, vale para, né? Que é uma questão que eu acredito muito, a gente cada vez mais tem que se sentir assim, usuário de sistema de saúde, um fiscal permanente do processo. Porque senão a gente automaticamente está alimentando aquilo que a gente vê no jornal,
quem são as elites do Brasil, né? E quando a gente olha as categorias, a gente reconhece perfeitamente. No momento que a gente deixa de ser esse fiscal diário, né? Deixa de ter esse controle social do que a gente está usando, a gente está fortalecendo essas categorias que, na hora que a gente tem que fazer uma discussão como essa, a gente acaba sendo o lado mais fraco e os servidores que podem, né, ter que, inclusive, pagar a conta, e nós, como sociedade, ter um SUS ainda mais pressionado, né? Então, assim, todo mundo acaba sendo atingido, né? Então, acho que são iniciativas importantes e eu acredito que solução tem. Precisa dedicar mais tempo e pensar numa forma de resolver, né? Maravilha, e que bom poder contar com vocês aqui no 100 Ponto para trazer essas informações, né? Eu acho que muita gente talvez não tenha se aprofundado ainda nesse debate e a partir daqui a gente tem elementos, então, para o pessoal entender melhor o que está acontecendo, que é um problema que afeta toda a sociedade, como ambos falaram, né? A questão do IP não vai afetar só o usuário do IP, mas o usuário do SUS também, né? O IP quebrando, o pessoal do SUS também vai ficar sobrecarregado, vai demorar mais para ter cirurgia, para ser atendido. Então, pessoal, é um debate que vai longe. Alex, muito obrigado pela presença. Reforçar, então, quando vai ser a audiência? Dia 14, agora, 14 de junho, teremos audiência pública na Assembleia. 14 de junho? Junho, perdão. Junho. Já mandar o pessoal mês que vem. No 14 de junho. Isso vai que cair... É a Revolução Francesa na cabeça. Vai ser na quarta-feira da próxima semana. Próxima semana já. Estamos convocando os nossos companheiros e companheiras para estarem mobilizados para essa atividade e já preparados para enfrentar a provável votação do projeto na Assembleia na semana seguinte. Certo. Annelise, esses dados que tu trouxe hoje aqui, tem como também o pessoal ter acesso? Como é que faz para ter maiores informações, também entender melhor o projeto, de acordo com o que o governo também disponibilizou de informações, né? O Jazz tem algo assim mais público para o pessoal acessar também? Sim, na verdade, vários sindicatos, né, que nós temos um trabalho em conjunto, têm divulgado essas informações, então certamente o site do CEPERS é um deles, né, vários outros sindicatos, as centrais sindicais também estão divulgando. Então, a gente tem procurado disseminar, né, esses dados e além, claro, das plenárias, essas que estão sendo feitas. Mas na internet, visitando, né, os principais sindicatos aqui do estado, as principais centrais, certamente vai encontrar informações a respeito. Maravilha. Pessoal que nos assiste, compartilhe essa live, recomende para os amigos, vamos se informar, vamos defender o que é nosso, vamos defender o IP Saúde. Essa é uma proposta, essa é um ponto assim, muito importante aqui no nosso programa do 100 Ponto, que é defender a questão pública, o interesse público, né, o serviço público e os interesses também dos trabalhadores, entre eles os servidores, como os professores, que não são marajás como muitos às vezes pensam, né? Coloca, como a Annelise falou, vamos ver quem é quem, né? O serviço público tem diferenças, né? Então, esse servidor que trabalha na escola, que trabalha no hospital, ele merece todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, e é por isso que o 100 Ponto existe, para trazer informação, para trazer engajamento e articular, né? Partes que, bom, aqui no caso já estão articuladas há muito tempo, como é o caso do Diese e o CEPER Sindicato, e outros sindicatos que também compõem a frente. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse é o programa 100 Ponto. Reforçar, nos sigam nas redes, 100 Ponto no Instagram. Nosso programa é transmitido pelo Facebook da CUT-RS e pelo canal do YouTube do Sindibancários Porto Alegre. Eu sou Guilherme Oliveira, esse foi mais um programa 100 Ponto, aqui do Estúdio Hall, na capital gaúcha, trazendo conteúdo com informação e também com posição para todos que nos assistem, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no mundo, pois esse é um programa que não tem ponto, né? Ele está nas redes, tá no ar aí para todo mundo assistir. Valeu e até a próxima. Sou terra de ninguém, quem sempre quis pôde chegar. Eu sempre supliquei fronteira. Entra em mim como bem quiser. Todo preconceito, direito sequer. Pensei, não tô a fim de me cercar. Tô querendo me saber. E as minhas irmãs peço ajuda.
figura, quero olhar pra mim sem censura. Luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher. Toda prole faminta agarrada em nossa cintura, aos nossos companheiros guerreiros a luta será dura, unidos num só coração, mesmo pé todos irmãos, nós vamos dividir a fartura. Luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher, luta, mulher. Toda prole faminta agarrada em nossa cintura, aos nossos companheiros guerreiros a luta será dura, unidos num só coração, no mesmo pé todos irmãos, nós vamos dividir a fartura. Isso aí. Jéssica Nucci, sou Ciro Ferreira, artista, sociólogo e apresentador do 100 Ponto. Conosco, Jéssica Nucci, no seu território, na sua casa, com o seu hino das rosas. Fala para nós um pouco das tuas rosas, de ti e desse hino, por favor. Essa música, ela veio num momento em que eu tava mais precisando dela e tava mais precisando da música pra me equilibrar e me fazer bem, assim. Então eu compus ela no quartinho, em Gravataí, aqui nessa cidade ainda. Mas era um quartinho só que eu tava dividindo com outros 2 companheiros na luta. E ela veio pra me lembrar, assim, das minhas irmãs, né? Porque sempre me tocou essa questão. Por ser mulher e também preciso refletir as coisas que a gente vê por aí, né? Qualquer ser humano refletiria uma coisa dessa. E ela ganhou uma projeção, né? Ela teve presente em algumas lutas das gurias aí por Porto Alegre, né? Gente que nem sempre às vezes está conectada com o teu trabalho, mas já conhecia o hino das rosas. Não sei, às vezes é difícil também se a gente ter essa dimensão, né? De onde chega o... Pois é, tem. Ela foi, né? Essa música foi e muitas irmãs gostam dela e se fortalecem com ela. Acho que é pra isso que ela veio, eu acho. Sim, para esse refrão que... Veio pra isso. Pra gente se fortalecer. E como é que tá o teu trabalho agora, Jéssica? O que tu anda fazendo com a música, com a arte, com a composição? Muitas andanças, né? Faço 1000 coisas. Eu aqui na escola e com a arte a gente tá sempre na caminhada tentando se permitir, né? Se colocar. Ainda mais quem faz música autoral, quem faz o som próprio, né? E as coisas todas parecem tão restritas, né? Mas eu tô muito feliz de poder fazer esse som aqui na minha casa, porque me mudar pra cá também foi uma grande diferença, assim, pra mim e pro Vicente, né, meu companheiro, que é meu companheiro de música, de vida, e a gente poder estar aqui compondo e vivendo a arte aqui na agrofloresta, eu acho que é a grande diferença, assim, que eu sinto, que é
quer estar mais perto da natureza e aprender com ela, tomar uns puxão dela também e, enfim, se inspirar nela, porque afinal nós viemos dela, né? Essa natureza que a gente está redescobrindo. Tem alguma composição desse momento agora que fala um pouco da Florestaria Tarumim, desse teu momento aqui, desses últimos tempos, desse momento presente? Tem sim. Pode nos brindar? Mas é claro, assim, de surpresa. Tô assim. Aqui a gente canta para elas, a gente planta e a gente canta para se redimir, né? O ser humano acho que se apossou demais de coisas que não deveriam ser posses, né? São seres. Ao povo em pé. A violência que há na motosserra é suicida. Quem vai dizer que não há algo de vil em colher sem plantar? Há que se pacificar. A ferramenta primeira sou eu. Devo saber manejar os dons que a vida me deu. Canto para elas, que são do povo em pé. Canto para elas, que são do povo em pé. Que buscam pelo sol pra resplandecer, que buscam pelo sol pra resplandecer. É de se envergonhar que o ser humano precise roubar o futuro pra ver um número acumular. Pois queira me perdoar pela avidez com que olhei pra ti quando um algoz me tornei. Pra me redimir, canto para elas, que são do povo em pé. Canto para elas, que são do povo em pé, que buscam pelo sol pra resplandecer. Tua música é uma oração e é lindo ver o movimento esse que vem desde o Hino das Rosas, que tu coloca que foi feita para te curar, né? Feita para se curar, feita para buscar comunhão com as irmãs, buscando cura, e ver um tempo depois, né, o tom da música, o clima da música, tudo que se coloca do povo em pé, já não parece que já em um outro momento, em um outro território. Parece não, é isso, é sobre isso que a gente está falando, né? Uhum. Sobre o crescimento da Jéssica, sobre o movimento da Jéssica e como ele tá conectado com a tua música, né? Tá. Fala mais do povo em pé, das árvores. Então, aqui a gente faz, né, o Vicente e eu, a gente faz o trabalho de regeneração da terra aqui. Vicente, eu, o pai dele, a família dele, todo mundo envolvido com essa terra aqui, né? É uma área de preservação ambiental, não é uma área de preservação, uma zona de APP, né? Aqui tem, perto do Rio Gravataí, e tinha esses terras aqui de pasto degradado que já faz 4 anos tem SAFs, né? Sistemas agroflorestais implantados. Então as árvores elas têm mais ou menos essa idade, algumas mais, outras menos, assim.
mas estão vindo, né? Aqui a gente planta em linha, faz todo o trabalho de replantar as nativas, coloca as frutíferas também no meio, porque a gente quer ter o que comer, né? Uma floresta de alimentos, né? Então a gente pensa nisso, que a forma de produção de alimentos ela pode estar vinculada com um manejo regenerativo da terra, não necessariamente com extrair e deixar a terra mais pobre depois que usa ela, né? No sentido de... Mas assim que depois que tu colha, a terra fique melhor, cada vez melhor, caminha para abundância. Como é que tu tem um trecho da música que tu fala que não... que tenha que roubar o futuro para poder acumular um número, algo assim? Pois é, isso, não é doido? É doido, né? E daí o que se propõe aqui é uma forma de se produzir sem ficar pensando na acumulação e sem ter que destruir, né? O mais importante é a coisa do solo, né? De tu poder acumular solo. E levar uma vida o mais tranquila possível dentro do sistema capitalista hoje. Então, tudo, inclusive, é uma questão nossa de todo dia. Como que tu vai aliar o dinheiro e tudo que ele traz, né? A organização social que a gente comunga através dele. Não tem como substituir um negócio que não tem para onde correr. Como é que tu vai ligar isso com uma visão de futuro em que a economia seja mais orgânica, talvez, menos virtual, menos... o número é muito frio, né? O número não contabiliza a fome. Como é que tu vai medir a fome de alguém? O mundo não dá pra medir. É mais ou menos isso. Mas é o desafio, né? Ficar pensando e repensando, e os boletos estão vindo, a gente está pagando também. Então... Tu tem um trabalho, além do teu trabalho com a arte, tu tem um trabalho também como professor, né? Uhum. E eu sou professora. Como é que tu conecta uma coisa com a outra? Como é que tu equilibra esse tempo? Como é que tu equilibra toda essa história? Tu é mãe também. Sou mãe, sou professora. Então, a gente alia a educação e a arte de diversas formas, né? Eu acho que a arte me leva muito sensível para a sala de aula e para o ambiente da escola, assim como a escola também coloca muita raiz na minha arte. As coisas que eu percebo, que eu vivencio lá na escola, né, com as crianças e com os trabalhadores de lá, né, me ajudam a compor também, coloco a minha arte no lugar dela, assim, que é no meio da realidade mesmo. Eu gosto de cantar isso. E faz tempo que tu gosta de cantar, né? Tu vem de longe nessa tua história com a música, né? Na construção dessa trajetória. Fala um pouco desse começo e fala um pouco do teu berço. Então, eu comecei a perceber mais e a permitir a arte na minha vida quando eu encontrei meus irmãos do Expresso Livre, e que eles me ajudaram muito a me expressar, né? A me libertar, me desamarrar. Então, o Vicente é um deles, né? A Laura, o Yuri, o Glica, toda essa galera. Aí são o Guts, o Gabriel, e aí, uma galera que foi um movimento desses de se fortalecer mesmo, né? E aí, a partir desse movimento, também pude aceitar, assim, as raízes também na arte, né? Eu sou filha de músico e tenho uma história familiar nesse sentido também, né? Tem alguma coisinha que vem de berço aí? Tem. Que depois tu te libertou e tal, tu disse que conseguiu te projetar melhor, mas já tinha uma coisinha que vem desde de nova lá. Eu me lembro de ti com o violão pelo Campos do Vale desde sempre. Sim. Nessa época de começo de URGS. A música sempre me acompanhou, mas eu nunca fui muito amiga dela, até poder aceitar isso aí de ser música mesmo. Eu negava a arte como uma forma de negar a minha identidade. Uma crise adolescente, no início da vida adulta, sabe? Essas coisas que a gente passa. Sim. E daí, para eu me reconectar com a arte, eu tive que me ligar comigo mesma, me aceitar assim, desse jeito e tal. Tem uma música tua, que eu acho que a gente finaliza o programa com ela, que acho que fala disso, né? E ela me chega quando eu entro nessas crises também. Eu gosto de cantar ela, onde eu estiver, sozinho, com violão ou sem. E daí gostaria de tocar ela contigo agora. Bora. A Gema do Ovo.
expressão do ser, é coisa de se viver aqui nessa encarnação. O paraíso no seu coração, meu irmão. Abre a porta e veja que o mundo tá carecendo de gente boa, feliz a viver uma vida completa mesmo na tormenta. Tá faltando coragem, ou é autoconfiança? Se não é isso que falta, eu te aconselho a ser mais criança. Olhar a vida com curiosidade, como se não soubesse nada dela. E quem sabe sentir que não falta nada em ser quem se é. O universo em grão, perfeita poeira de estrela. Cada coração, o espelho do sol em centelha da fraternidade. Cada Deus em si, um por todos a felicidade. Na gema do ovo assim é. Abre a porta e veja que o mundo tá carecendo de gente boa, feliz a viver uma vida completa mesmo na tormenta. A livre expressão do ser é coisa de se viver aqui nessa encarnação. O paraíso em seu coração, meu irmão. Abra a porta e veja que o mundo tá carecendo de gente boa, feliz a viver uma vida completa mesmo na tormenta. Tá faltando coragem, ou é autoconfiança? Se não é isso que falta, eu te aconselho a ser mais criança. Olhar a vida com curiosidade, como se não soubesse nada dela. E quem sabe sentir que não falta nada em ser quem se é. O universo em grão, perfeita poeira de estrela. Cada coração, o espelho do sol em centelha. A fraternidade, cada Deus em si, um por todos a felicidade. Na gema do ovo assim é. Abre a porta e veja que o mundo tá carecendo de gente boa, feliz a viver uma vida completa mesmo na tormenta.